Igreja com a paz de nosso Cristo, amém? Saúde, amada igreja, com a paz de nosso Cristo, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Fico feliz, irmão. Oh, a igreja hoje está bonita, está linda, está cheia, né? Mas o que é importante é que o Espírito Santo de Deus trabalhou poderosamente aqui nesse culto. Oh, Deus, oh, aleluia, glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Segunda sexta-feira de 2007, né? E Deus vai trabalhando cada vez mais nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. E essa palavra é para quem quer ter vitória, hein? Amém, Jesus. Gálatas capítulo 5. Oh, aleluia, Jesus. Do versículo 1 ao 7. Exortação a conservar a liberdade cristã, né? Gálatas 5, do 1 ao 7. Exortação a conservar a liberdade cristã, né? Se hoje o culto é de libertação, então nós vamos falar da liberdade cristã aqui nessa noite, né? O que a gente tem direito ou não tem direito na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém? É antes de 2 Coríntios, capítulo 2. E antes de Efésios e depois de 2 Coríntios. Gálatas 5, do 1 ao 7. Exortação a conservar a liberdade cristã. Está escrito assim: estáis, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Podeis sentar, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui o título está falando sobre exortação a conservar a liberdade cristã, né? Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, está falando aqui. Qual é o título que quero falar aqui com você nessa noite? É falando sobre a lei e a graça. E o que significa a palavra lei? A palavra lei significa vontade de Deus revelada aos seres humanos e, em palavras, julgamento, preceitos e atos, né? E a graça? O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Inclusive, nós estamos fazendo um estudo aqui tremendo, irmãos. Toda quarta-feira. Quem não está vindo, está perdendo. Venha toda quarta-feira e a gente está falando sobre esse título aqui. Sobre a culpa humana e a graça de Deus, né? Está sendo muito forte esse estudo aqui. Mas a graça também, ela significa o quê? A soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Olha só, sem merecer. O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Mas e a lei? Ué, irmão Anderson, mas a lei significa a vontade de Deus revelada? A vontade de Deus revelada. Mas isso me faz me lembrar o quê? Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que Deus chegasse para aquele povo hebreu que era murmurador, resmungador e reclamador. Ele falou assim: eu vou destruir todo esse povo. Mas aí vem o amor de Deus. Olha o amor de Deus que significa a graça. Moisés chegou para Deus e disse: Deus, Senhor, mas se o Senhor acabar com este povo, e a promessa que o Senhor tem prometido a Abraão, Isaac e Jacó? As pessoas não vão acreditar mais na promessa que o Senhor prometeu, de libertar o povo da escravidão do Egito. Porque a Páscoa significa isso. O povo é libertação da escravidão do Egito. E outro tipo de graça, Deus ele se mostrou como Deus da graça. Ou seja, ele ouviu o clamor do povo hebreu. Que eu já disse, que eu tenho dito aqui até na aula de quarta-feira, né? O que acontece? O faraó, ele chegou na terra do Egito e observou aquela terra. E ele tomou todas as riquezas do povo hebreu. Mas o povo hebreu era um povo rebelde, um povo murmurador. Mas quer dizer, esse povo está muito acomodado. Eu vou tomar todas as riquezas deles e eu vou poder fazer uma estratégia para tomar a riqueza dele e tornar esse povo o meu escravo. Quer dizer, ali estava servindo o jugo da escravidão. E ele se tornou povo escravo. Mas aí o que Deus viu? Como é uma hora que Deus viu, se sentiu o Deus da graça ali. Ele ouviu a voz, o clamor, o arrependimento daquele povo.
Foi aí que ele chegou, Deus chegou para o povo e disse, chegou para Moisés e disse, Moisés, vá lá e liberta o meu povo da escravidão, porque eu tenho ouvido o clamor deles, né? O arrependimento deles. Ali, Deus se mostrou o Deus da graça. Ali ele mostrou o amor que ele tem pelo povo. E outro tipo de amor foi até que o nosso presbítero falou quarta-feira. E é uma passagem mais linda que eu conheço na Bíblia. Foi quando Jesus chegou e disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou. E aí aquela mulher falou, olhou e disse, mulher, sobrou alguém aqui para te acusar? Não, então nem eu te acuso, vai e não peques mais. Ali desde aquele momento Deus já se mostrou o Deus da graça. E a graça significa o quê? O amor de Deus que salva as pessoas e conserva-as unidas com Ele. E Paulo era um homem que veio mostrar a graça para quem? Para os gentios, aquele povo que os judeus não gostavam de se misturar. Com gentio, nem com gentios e nem com o samaritano, né? E aqui, no Gálatas capítulo 5, oh aleluia, Jesus está fugindo, glória a Deus. No Gálatas, enfim, já começa falando aqui, ó, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que significa isso? Isso significa, até o que a missionária Sheila falou aqui, né? Gostaria até que confirmação, que os irmãos abrissem lá em Mateus capítulo 15, rapidamente os irmãos venham acompanhar, Mateus capítulo 15, que fala sobre a tradição dos anciões, que diz assim, então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse, por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Isso aí, quando a missionária Sheila falou isso, me lembrou, sabe o que é? O que adianta a pessoa querer conhecer a palavra de trás para frente, de frente para trás, de Gênesis a Apocalipse, e de Apocalipse a Gênesis, mas não pratica aquilo que ele sabe? Aqui, me lembrou o quê? Escribas e os fariseus. Eu fiz um estudo sobre Isaías capítulo 6, que fala sobre o estudo dos profetas. Ali eu pude entender o que, irmão? Que a intenção de Deus era o quê? É que os dois tivessem a mesma cooperação. Mas os dois não tinham a mesma cooperação, o sacerdote com os profetas. Por quê? Porque o profeta, ele deixava mesmo o Espírito Santo de Deus usar ele. Mas o sacerdote não. O sacerdote só se preocupava com o liberalismo, legalismo e também com a teologia. Não, irmão, não é que é proibido, não estou falando que é proibido usar a teologia. A teologia é bom. Mas acontece, muitas das vezes, não como todo mundo, muitas vezes pessoas que usam teologia, eles se tornam orgulhosos, soberbos. Por quê? Porque eu conheço a palavra, eu conheço as escrituras. Foi o que aconteceu aqui com os escribas e fariseus. Eles se achavam melhores que o próprio Jesus. Quem é esse homem que está querendo transgredir a lei? E é isso que Paulo fala assim, não se pegue mais o jugo da servidão. Quer dizer, ele está falando da lei. Não é para vocês servir a lei. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá em Gálatas capítulo 3 que a lei só serviu de aio. A palavra aio significa o quê? Escravidão. Ele serviu para quê? Até agora Deus estava mantendo aquilo para não haver bagunça na presença dele, até chegar o prometido Messias, que era o próprio Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo chegou e ele quebrou todo esse jugo, ele quebrou tudo isso naquela cruz, quando ele morreu na cruz por nós. Aleluia, Jesus. Ai, Jesus. Pastor, me ajuda aqui, porque toda hora está fugindo aqui. Glória a Deus. Aí que assim, estás por firme. Obrigado, pastor. Estás por firme com Cristo, nos libertou e não a meteu-vos debaixo do jugo da servidão. Aí no versículo 2 fala assim, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, né? O que significa a palavra circuncisão? A palavra circuncisão significa circuncisão, cerimônia religiosa em que é cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Ou seja, na época da lei, as pessoas tinham que fazer sobre isso. Hoje em dia, depois que Jesus morreu na cruz por nós, a gente não precisa fazer mais isso. Quer dizer, a pessoa, o que acontece? Isso me lembra até da história para quem viu aquele filme, aquela novela de José. Ele viu que quando chegou aquele povo ali, ele falou, não, para você se juntar à nossa família e se casar com a minha filha, vocês vão ter que se circuncidar. E aí ele cortou todos os prepúcios dos homens masculinos. Não, vocês não fizeram isso quando nasceram, mas agora cresceram, vocês vão ter que servir a nós, a nossa circuncisão. Mas acontece, mas Paulo diz que hoje em dia não precisa mais fazer isso, né? Aí circuncisão. Aleluia, Jesus. Aí está escrito assim. Aleluia, glória a Deus.
E de novo protesta todo homem que deixa a circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí foi aí que nós viemos sobre a tradição dos anciões. Eles não guardavam toda a lei, né? Jesus chegou para aqueles homens e disse: o que adianta vocês conhecerem as leis, as escrituras, mas vocês não honram o teu pai e a tua mãe? Quer dizer, Deus é aquele que revela oculto e escondido. Deus já tinha mostrado para eles o que eles praticavam. Eles, homens que praticavam fornicação, adultério, roubo, homicídio, furto. E Deus já tinha revelado tudo para eles. O que adianta vocês saberem a escritura de trás para frente, mas vocês não praticam aquilo que vocês falam, né? Quer dizer, para a pessoa servir a circuncisão, ele tem que praticar toda a lei. Não é só alguma não, é todas. Então quer dizer, aí diz assim: será que em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aleluia. E no versículo 4 assim: separado está de Cristo, vós que vos santificais pela lei, da graça tendes caído. Olha a diferença. Lei significa o quê? Vontade de Deus. E a graça, o amor de Deus. Foi um exemplo que eu dei aqui. Vontade de Deus, né? Vontade de Deus. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vontade, não é que seja vontade de Deus. Deus permitiu que José fosse escravo do Egito há 14 anos, né? Que a missionária Sheila falou aqui. Escravo do Egito. Mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que Deus ele só permite aquilo que nós podemos suportar. Tudo é pela permissão de Deus. Mas Deus permitiu. Mas aí, quer dizer, isso sabe o que é isso, irmão? É um despertamento que eu vou dar para a igreja aqui. Deus ele nos prova. Deus ele nos testa e Deus ele nos aprova. Sabe como? Deus falou que ia destruir o povo de Sodoma e Gomorra. Já pensou se Abraão deixasse por isso mesmo? Ele é Deus, ele falou que vai destruir, então ele vai destruir. Mas olha a graça aí. A graça que significa o quê? O amor de Deus. Mas Senhor, se tiver 55 pessoas fiéis, o Senhor vai poupar aquele povo? Abraão, se tiver 55, eu vou poupar aquele povo. Aí foi, 55, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Mas Senhor, se tiver pelo menos 5 fiéis naquele povo... Abraão, se tiver 5, eu vou poupar aquele povo, mas não tinha ninguém. A Bíblia vem dizer que Deus ele só livrou quem? Ló e sua família. Foi quando Deus enviou 2 anjos lá para a casa de Ló e levou ele lá para cima do monte e pediu para não olhar para trás. Quer dizer, ali Deus ele viu que a intercessão e o coração fiel de Ló, que era o sobrinho de Abraão, né? E ali disse assim: porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. E Deus há de fazer justiça em nossas vidas. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Por exemplo, circuncidar, eu já falei que a circuncisão é cerimônia religiosa que é cortada pela pele, né? A lei, na época da lei, né? O que significa isso? Na época da lei, as pessoas que cometiam adultério eram apedrejadas. Na época da lei, as pessoas tinham que cortar a parte, né, sexual masculina do primogênito que nascia, né? Tudo isso não faça mais parte da parte do Senhor Jesus Cristo, que representa a fé e a graça, né? O que acontece? E a paz, o que acontece? Jesus representou tudo isso. Tudo aquilo que eles fizeram lá se você for ler o livro de Êxodo, capítulo 12, tudo aquilo já estava profetizado que Jesus ia fazer hoje por nós, né? Para quem não sabe, a Páscoa significa a libertação da escravidão do Egito. Foi quando Deus mandou Moisés ir lá para o povo do Egito, libertar o povo da escravidão do Egito, tirar o povo de lá, né? Mas antes disso, quer dizer, Faraó, ele chegou 10 vezes. Ele disse, ele prometeu que ia libertar, mas chegou na hora ele não libertou. Não, quando ele viu que a praga tinha acabado, ele voltava atrás. Não vou deixar mais o meu povo ir. Mas Faraó, se você não deixar o meu povo ir, Deus vai mandar vir outra praga. Antes. Aí no final, teve que vir uma praga maior, quer dizer, que era a fraqueza mais ainda de Faraó, que era o quê? Que era o seu filho primogênito. Deus teve que tirar a vida de todos os primogênitos, e por culpa de Faraó, ele tirou todos os primogênitos do Egito. Mas aí eu pergunto uma coisa para você. E os israelitas? Os judeus que estavam ali? Por que não acontecia nada com eles? Porque eles eram os homens prometidos por Deus. Porque Deus tinha prometido a promessa, o concerto que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E ali Deus ele foi lá e prometeu, botou um anjo para poder não mexer com eles. Mas quando a pessoa passava o sangue na verga da porta de cima, quando o anjo destruidor vinha e via aquele sangue lá banhado ali, aquele sangue ali marcado na porta, o anjo destruidor passava direto. O que acontece? Eu tenho certeza que esse movimento que Deus fez aqui nessa noite,
o anjo passou pela porta de vocês e ele viu que não podia fazer nada. Por quê? Não porque o sangue estava lá, mas não porque o sangue estava lá objetivamente, mas espiritualmente eu tenho certeza que o anjo destruidor, ele viu o teu sangue marcado na tua porta e ele voltou atrás. Por quê? Por causa desse movimento que teve aqui nesta noite. E aí Moisés foi e pegou aquele povo e trouxe aquele povo lá no meio do caminho. Mas antes disso, ele ministrou uma santa ceia. Vamos comer esse pão sem fermento, né? Vamos comer essa santa ceia para poder ter disposição para viajar. E eles foram e viajaram. E isso tudo, Deus se mostrou o quê? Como Deus da graça, o amor de Deus sobre aquele povo. E esse amor está sobre nós aqui nessa noite, né? Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. E no Gálatas capítulo 5, continuando aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que fala sobre a incircuncisão. Quando o Davi, ele chega para Quando Davi, ele chega para aquele homem, o gigante Golias, e diz assim: quem é incircunciso filisteu que quer mexer com o Senhor dos exércitos? Incircunciso significa homem que não sofreu a operação da circuncisão. Gentio, figuradamente. Ou seja, para eles era um homem que não servia, não fazia a vontade do Senhor, a obra do Senhor, aquilo que tinha que ser feito, né? Como eu falei que gentio era um povo que o judeu não gostava de se misturar. Mesma coisa quando ele não gostava de se misturar com os samaritanos, né? A irmã cantou aqui no Corinho de Fogo, aquele que te dá água para beber. E ali me lembrou até, quando a irmã estava cantando esse louvor, me lembrou daquela passagem, que Jesus, ele estava ali, que é para você ver, irmão, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ali, Moisés, ele estava libertando o povo judeu, o povo prometido. Mas Paulo, a palavra só diz que Paulo, ele veio para quê? Para libertar os gentios, aquele povo que eles achavam que não estava na presença de Deus. Mas Paulo veio para libertar ele, para quê? Para poder se ajuntar com o povo judeu, para ter a mesma salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Oh, aleluia, Jesus. E a incircuncisão significa incircunciso, homem que não sofreu a operação da circuncisão, gentio figuradamente. Oh, aleluia, Jesus. E aí no versículo 6 diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Aí diz assim: tem virtude, não tem virtude alguma, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. O que ele quer dizer com isso? Virtude, qualidade de excelência moral, poder. Ali não tem poder nenhum, nem a circuncisão e nem a circuncisão tem poder nenhum. O que tem poder nisso aí? É a fé que opera por amor. E aí Jesus pergunta para você que nessa noite: como está a sua fé? A fé é o firme fundamento das coisas, daquilo que se não vê. É aquilo que você não está vendo, irmão. Jesus não está te mostrando, sabe? Aquele louvor da Cassiane que diz assim: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mas o Senhor está demorando tanto com essa resposta. E aí Jesus pergunta para você: onde está a sua fé? Jesus esteve naquele barco junto com os seus discípulos. Teve uma grande onda, uma grande tempestade. E aí, Jesus, o Senhor está dormindo. Jesus com o Senhor deitado no seu travesseiro. Não te importa que pereçamos? E aí Jesus olhou e levantou calmamente e disse: onde está a sua fé? Ó homens de pequena fé. Vamos dizer que homens tinham fé. Por quê? Porque eles estavam andando com Jesus e tinham fé. Mas naquela hora eles não tiveram fé. Ó homens de pequena fé. Ele quis mostrar o quê? Que o mesmo poder, a mesma autoridade que Deus me deu, Ele está dando para você também. Vocês tinham o poder para acalmar essa tempestade. Com o quê? Com fé, esperança, paciência. Nós temos que ter paciência. Eu te dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Moisés esteve diante do mar fechado. E agora, Senhor, o que eu faço? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Conjecturando, olha esse cajado que eu botei na tua mão. Moisés, isso aí significa poder, autoridade. Bata esse cajado no mar e o mar vai se abrir. E ele obedeceu a voz do Senhor e o mar se abriu. Sabe o que é isso, irmão? É aquilo que você menos espera que não vai acontecer. E é isso que acontece quando a gente vive no meio da graça. Por quê? Porque você mostra o amor. Porque a vontade de Deus, irmão, é o seguinte. Vou perguntar, até o pastor já comentou isso aqui uma vez. Será que você está preparado quando você faz aquela oração assim, ó? Senhor,
me ensina a fazer o teu querer e a tua vontade. Aí Jesus chega para você e fala, você está preparado para fazer a minha vontade? A vontade de Deus, sabe o que é, irmão? Não é que seja a vontade de Deus, mas primeiro você tem que passar na prova para depois você ver a vitória chegar. E eu sempre falo isso aqui. Olha o que aconteceu com José. 14 anos como escravo no Egito. Mas qual foi o final dele? Quem sabe me dizer? Se tornou governador do Egito. Olha o que aconteceu com Jó. Perdeu tudo. E qual foi o final de Jó? Alguém pode me dizer? Ganhou o dobro. Jeremias era um homem que era preso e era solto. Era preso, era solto. Era preso, era solto. Mas aí ele profetizou que um homem chamado Nabucodonosor ia acabar com isso tudo. E aí quando essa profecia aconteceu, os falsos profetas falavam, esse homem é mentiroso, não acredita nesse não, porque era um jovem. Eu vou acreditar no jovem, vou acreditar nesse homem, esse menino aí, rapaz, ele só fala mentira, acredita no que eu estou falando, que esse cara aí, ele está pregando coisa da carne. Mas quando a profecia aconteceu, Nabucodonosor fez o que fez, ele descobriu, me traz esse profeta até aqui, porque eu quero saber. Por quê? Eu descobri que o que ele revelou aconteceu, e eu quero conhecer esse tal de Jeremias. E aqui aconteceu com o rei Davi. Rei Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Olha o que aconteceu com Davi. Era um homem que era perseguido. Quando via uma batalha, ele derrotava. Quando acabava uma batalha, já vinha outra. E ele falou, Senhor, até quando, Senhor? Mas aí no final, foi coroado a rei. Mas na velhice de Davi, ele deitou na sua cama, ele parou e falou assim, agora eu sei por que eu passei por tudo isso. E no final Davi fala assim, valeu a pena, Senhor, por tudo que eu passei, que agora sim, na minha velhice, eu entendi por que o Senhor permitiu acontecer tudo isso. Poderia acontecer coisa melhor, mas aí Davi caiu, mas Deus teve misericórdia, quer dizer, ele teve graça. Por quê? Olha o que significa graça. A soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer, presta atenção, sem merecer, recebe de Deus. E a gente merecia, irmão? Não. Quem é que merecia ir para aquela cruz lá? Quem é? Quem pode dizer? Somos nós. Mas Jesus, ele chegou para Deus e disse, não, eu quero ser voluntário, eu amo. Quer dizer, ali ele já mostrou o Deus da graça, o amor de Deus. Você já pensou, irmão? Se Jesus chegasse para aquela mulher, presbítero, já pensou se Jesus chegou para aquela mulher e falou assim, realmente, a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada, então apedreja. Mas olha a graça aí, olha o amor de Jesus aí. Não. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E eu fico conjecturando, eu fico sentindo aqueles barulhos assim, ó. Pim, 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 pim. Eu não posso fazer nada. Se eu falar que eu não tenho pecado, Jesus vai descobrir que eu estou mentindo. E a gente, o pecado, irmão, a gente já é desde a época de Adão e Eva. Irmão, tá gostoso, irmão, tá gostoso. Vocês estão perdendo a aula de quarta-feira. Pergunta, pastor. Vocês estão perdendo a aula de quarta-feira aqui, tá sendo uma benção, né? Não é porque eu estou ministrando não, mas o pastor também ministra, mas tá uma benção, irmão. Seria bom se todos tivesse quarta-feira aqui. Amém? Mas o que acontece é isso, irmão. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. E quando aquela mulher olhou que não tinha mais ninguém ali, Deus falou assim, mulher, sobrou alguém aqui para te acusar? E aquela mulher chegou e disse, não, então nem eu te acuso, vai e não peques mais. Aquela mulher recebeu uma nova história. Deus fez uma nova história na vida dela. Uma grande vitória. Quer dizer, aquela mulher foi liberta. Já que nós estamos falando de culto de libertação aqui hoje, né? Oh, aleluia. E no versículo 7, glória a Deus, aleluia. No versículo 7 diz assim, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Conjecturando, irmão, eu fico imaginando, sabe o quê? Jesus diante do governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos chegou chegando assim dizendo, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aí? Eu tenho poder para te libertar. Rapaz, por que você não fala a verdade? Eu sou governador, eu tenho poder para te libertar. E Jesus dizendo, você não tem nenhum poder sobre mim, porque o teu poder é aqui na terra, mas o meu poder é aquele que vem lá do alto, lá do céu. Oh, rabaxire de candarabanai, namantuí de candarabaxire de candarabanai. Mas vem cá, me falaram sobre a verdade. Quem é a verdade? É você?
Jesus ficou em silêncio e disse assim, e foi aí, se eu falar a verdade, sabe o que quer dizer isso, irmão? Se eu falar a verdade, ele vai achar que eu estou querendo tomar o governo dele. Ah, então Jesus, quer dizer então que você está falando de um rei, não é? És tu o rei dos judeus? O meu reino não faz parte desse mundo. Porque se esse reino fizesse parte desse mundo, o meu povo não teria me crucificado lá naquela cruz. Estou falando de um reino sim, mas o reino de lá do céu, não aqui na terra. Você tem poder aqui, mas o meu poder é aquele que vem lá do alto. Claro que naquele grande dia o poder de Jesus vai ser tanto aqui na terra como no céu. Mas ali naquele momento, diante do governador Pôncio Pilatos, ele está falando do poder que vem do alto. Porque no momento ali, quem era o poderoso ali era o governador Pôncio Pilatos, né? E aqui, irmão, para quem não está entendendo, eu estou falando da diferença da lei e da graça. A lei significa o quê? Castigo. O estudo que nós estamos fazendo quarta-feira é sobre a culpa humana. E quando você tem a culpa, quando você é culpado de alguma coisa, logo vem um castigo. Mas não, mas Deus ele está livrando você de toda coisa. Ele está falando aqui, sem merecer. Sem merecer. Eu vou falar uma coisa para você. O povo merecia. O povo que estava como escravo no Egito, ele merecia? Não merecia. Mas Deus teve que cumprir. Por quê? E o concerto que ele fez com a promessa que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó? Não, Senhor. Aquilo ali é povo de Abraão, Isaac e Jacó. Então eu tenho que libertar eles. Não, eu vou libertar. Mas para Deus ele queria destruir-se. Por quê? Lá no livro de Gênesis capítulo 6 ele fala que ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Mas Deus teve misericórdia. E ele foi dando mais chance. Foi aí que Deus foi enviando Noé para libertar a sua própria família. Foi enviando Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Quer dizer, olha a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha revelado. Antes de Adão e Eva pecar, ele já tinha revelado que envia o Messias para salvar. Então desde essa época, a graça já existia. Irmãos, eu já vi pessoas já contar assim, ó. Aqui tem uma parte aqui que fala sobre o amor. O amor de Deus. Eu já vi pessoas chegando e falando assim, ó. Porque tem gente que acha que não tem que servir a lei hoje não. Só porque nós estamos vivendo no momento da graça. E quem foi que disse que a graça também não castiga? Realmente, irmão. Realmente. A graça de Deus é o amor de Deus. Mas a lei já é a vontade de Deus. O que acontece? Sabe o que é isso? É a pessoa que não tem amor. Ali no momento dos escribas, dos fariseus, eram os homens que respeitavam a lei de Deus, mas o amor não tinha um amor no coração. Por quê? Porque quando a pessoa cometia esse pecado, ele apedrejava mesmo. Não, Senhor, tu sabes, Senhor. Vamos lá. Ele é um homem sábio, nós vamos falar com ele. Olha só, mestre, tu sabe, né? Olha só, já vou botando logo a lei na frente, para você ver como é que é a lei. A lei é aio, que significa escravidão. Olha só, Senhor, tu sabe, né, Senhor, que pela lei de Moisés, nós temos que apedrejar essa mulher. Eles pensaram que Jesus ia falar logo. Isso mesmo. A lei de Moisés tem que apedrejar. Então apedreja. Mas aí Jesus foi sábio. Ele já usou a graça. E disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas deram as costas e foram embora. Olha para você ver como é que o jugo da graça quebra a lei. Irmão, não é que a lei tem que existir não. Claro. A lei de Moisés, ele diz o quê? Não furtarás, não farás falso testemunho, não adulterarás, tem que continuar. Mas aqui que Paulo está falando aqui é para você não se apegar. Porque se você se apegar muito, você esquece da graça de Deus, que significa o amor de Deus. O amor de Deus que salva as pessoas, que conserva unidas com Ele. Deus, Ele quer unir nós. Mas para Deus estar unido com Deus, tem que viver no momento da graça. Que a graça também significa o quê? A soma das bênçãos. Para quem vem buscar essa bênção nessa noite, Rabaxere de Candarábia, que uma pessoa sem merecer, sabe o que é isso? Você cometeu um pecado hoje, cometeu um pecado amanhã, e Deus ele quer perdoar seu pecado aqui nessa noite. Quando a gente comete pecado, a gente não merecia, mas naquela época, quem cometesse a pecado, desde a época da lei de Moisés, era apedrejada. Mas hoje Deus tem misericórdia de nós. O pastor começou orando aqui, fazendo oração, Senhor, tenha misericórdia. Mas por quê? Porque antes de começar o culto, Deus ele revela. Deus ele revela aqui qual é o momento que as pessoas estão passando, a situação de cada um aqui desta noite. Ele revela. Mas aí, pelo amor de Deus que nós temos aqui por vocês, a oração intercedendo, eu já vi muitas pessoas falando assim, ó, como fez Jonas. Senhor, olha só, eu não vou orar a casa daquele fulano não. Ih, pastor, não vou não. Aquilo ali é casa rebelde. Tá arriscado a gente ir lá orar e levar seta junto com nós. Ei, peraí, irmão, peraí.
A palavra do Senhor diz o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que estar preparado, irmão. Já pensou se toda vez que a gente ouvir isso, a gente não for orar a casa de ninguém? Ih, casa rebelde. Foi o que aconteceu com Jonas. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas chegou para Deus e disse: vai para a terra de Nínive e pregar o meu evangelho para aquele povo. Para onde? Povo de Nínive. Ih, lá eu não vou não, Deus. Aquele povo lá é um povo rebelde. Mas aí, quando Jonas seguiu para outro caminho, o que aconteceu? Foi engolido pelo enorme peixe. E ele ficou 3 dias. E quando ele viu, olha só, aqui nós estamos falando também de arrependimento. Quando Jó se arrependeu, e muitas das vezes, irmão, vamos ser sinceros, a gente só se arrepende quando as coisas acontecem. E quando não está acontecendo nada, você, não vai acontecer nada não. É muito forte, irmão. O pastor até comentou sobre isso aqui na aula quarta-feira. Não vai acontecer nada, não está acontecendo nada. Foi por causa de Eva. Eu comi do fruto proibido e não aconteceu nada. Se não aconteceu nada comigo, Adão, come também. Deus disse que ia morrer, mas eu não morri. Quase que chamando Deus de mentiroso. Eles não morreram carnalmente, mas morreram espiritualmente. O que isso não fez? O que significa isso? Eles não sentiam mais a presença de Deus. A comunhão que Deus que ele tinha antes, não tinham mais. Quer dizer, mas aí com o tempo ele foi sentindo um clima pesado. E foi aí que quando veio esse clima, Satanás se aproveitou e se transformou em quem? Ele se incorporou na serpente para enganar a Eva. Quer dizer, agora vai ficar fácil. Porque eu estou vendo que eles não estão tendo mais comunhão com Deus. É assim que Satanás atua nas nossas vidas, irmãos. A comunhão que a gente perde com Deus, né? Por isso que nós estamos buscar a graça de Deus. A graça significa amor. Mesmo que você ache que o teu irmão, o teu próximo não mereça, vai lá e mostra o amor de Deus sobre ele. Jesus mostrava. Olha um exemplo para terminar. Jesus pendurado na cruz, ele nem morrendo, ele perdeu a oportunidade de evangelizar aquele povo. Senhor, perdoais. Eles não sabem o que disse. Até nesse momento da morte, Jesus teve misericórdia para perdoar aquele povo. Crucificam! Senhor, esse homem disse que era Messias. Esse homem disse que aquele templo ali, dentro de 3 dias, esse templo ia ser construído e reconstruído de novo. Pô, esse templo aqui levou 40 anos para ser construído. Como é que ele vai dizer sobre isso? Ali Jesus ele quer dizer não do templo, irmão. Aquele que está falando dele mesmo. Sabe por quê, irmão? A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele está falando do próprio corpo. Ele está falando de você que está aqui nessa noite. Vamos tomar conta das nossas vidas. Aleluia, Jesus. E para você que quer ser libertado aqui nessa noite, se você quer ver o mover do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, vamos usar o espírito da fé. A fé sem obra é morta. A Bíblia diz que até quando a gente não usa a fé, a gente peca. Sem saber disso, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente não vê nada acontecer, porque nós estamos sem fé. A nossa fé está muito fraca. Naquele momento, enquanto o barco estava ali balançando, eles não estavam usando a fé. Mas quando Jesus levantou a mão e acalmou a tempestade, para vento, para mar, para tudo, ali ele usou autoridade e o vento parou. E ele pôde ver a presença de Deus fazendo mais uma maravilha ali na presença de frente dos discípulos. Os discípulos, como testemunhas, eles viram várias maravilhas na presença de Deus ali. Então, irmãos, não vamos se apegar às coisas da lei muito. Vamos se apegar à graça. O que significa? A lei significa a vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavras, julgamento, preceitos e atos. Olha só, está falando de julgamento. O que significa isso, julgamento? Muitas das vezes a gente quer fazer uma de Deus na presença de Deus. Julgamento. Aquele homem fez isso. Ele tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso na vida dele. E pastor tem que dar uma multa nele, um castigo nele aí. Não, o que acontece? Não. Olha a diferença da lei com a graça. A lei significa a vontade de Deus revelada. E aqui se fala de amor. A vontade de Deus revelada foi os exemplos que eu dei aqui. De Paulo, de Jesus, de Davi. Olha só, Paulo também é um homem que era perseguido. Olha quantas vezes ele era perseguido, mas ele é conhecido como atleta cristão. Ele foi lá, ele limpava as vestes dele e vamos embora, vamos para a luta. Por isso que ele é conhecido como atleta cristão. E o próprio Jesus também. Jesus foi cuspido, esbofeteado, chicoteado, crucificado, mas mesmo assim ele não deixou de mostrar a graça. E quantas vezes, foi dito aqui, quantas vezes as pessoas estão se desviando tão fácil na presença do Senhor? Já pensou se Jesus tivesse desistido? Eu vou até falar aqui, irmão, para finalizar.
né? Eu não tenho vergonha de falar, eu falo assim, eu falo, não, se quiser escutar, o pastor, eu disse, lembra, pastor, um dia que eu trouxe um louvor aqui, e o pastor me corrigiu na hora, né? Foi até que na hora, quando o cara no louvor falou assim, e não pensou nem um segundo, o pastor me corrigiu, eu até achei até engraçado, eu falei, não, interessante, o pastor chegou assim e falou assim, Anderson, como é que Jesus não pensou nem um segundo? Quem é que pode dizer qual foi a hora que Jesus não pensou em nem um segundo? Quem é que pode dizer? Foi na hora quando Jesus esteve no Getsemane e falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Ali Jesus estava passando um momento de depressão, ele estava quase querendo desistir. Como é que Jesus não pensou nem um segundo para te salvar? Ali ele é uma pessoa humana, estava vivendo de carne e osso igual a nós. Mas Jesus, se for da tua vontade, por quê? Da tua vontade, vontade revelada, porque eu sei que eu vou sofrer, eu vou morrer naquela cruz. A vontade de Deus é, que ele fez com José, com Jó, com Davi, com Jeremias, com Paulo e com o próprio Jesus, e que está fazendo conosco aqui nessa noite. Você hoje não está entendendo porque tudo está acontecendo isso na tua vida. Você não está entendendo, mas no final você vai entender e você vai falar igual Davi fez, na velhice de Davi. Abraão chegou e disse, Senhor, já sou velho, a minha mulher é uma mulher velha, não é uma estéril, ela não tem mais idade para ter filho, Senhor. Senhor, como é que o Senhor vai me dar filho? A missionária Sheila falou aqui, ó, esperou 25 anos pelo filho da promessa. E depois, quando o filho da promessa veio, o que aconteceu? Jesus. Abraão, sacrifica o teu filho. Já pensou, irmão? Já pensou? Se ele falar assim, não, senhor, o senhor me deu o filho da promessa, eu esperei 25 anos para esse filho. Quem aqui teria coragem de fazer isso? Mas por que Abraão fez isso? Porque ele usou a fé. Hoje nós estamos falando de fé, graça e lei. A diferença da lei com a graça e a fé. E nós temos que usar a fé. E como está a fé de você nessa noite? Eu não importo, irmão. Não importa. Que venha mais 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, irmãos. Mas acontece. Deus sabe de todas as coisas. Eu sei e já foi revelado aqui para mim. As portas de emprego já estão abertas. E eu estou esperando. Quer dizer, mas não é questão de esperar. Claro, a gente tem que correr atrás também. Mas acontece, mas isso aí não me faz eu ficar ansioso, nem com medo e nem em depressão. Que foi o estudo anterior que nós estudamos sobre isso. Que essas coisas, irmão, não venha deixar. Que essa frase que vocês estão ouvindo aí hoje, o Brasil está em crise, não venha deixar você entrar em depressão. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Olha o que Deus fez com o povo da escravidão no Egito. Eles esperavam que Deus ia fazer isso? Eles esperavam que o próprio Moisés, que fugiu do Egito, que matou um soldado, que Moisés ia voltar para libertar ele, e Moisés vai embora e não vai voltar mais não. E aí? Quanto menos você esperar, a vitória de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem achado graças, misericórdia e amor no teu coração. Foi dito aqui na palavra devocional. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ele olha para o coração. Não pela aparência, mas para o coração. E ele tem visto o coração de Davi. Ele examinou todos os irmãos de Davi. Eliabe e outro, que eu esqueci o nome. Mas quando ele falou assim, Jessé, você tem certeza que não tem mais nenhum filho teu? Tem aquele lá, pastorzinho, pastor de ovelha. Tá lá, vai lá. Que o senhor quer ir lá ver ele? Vai lá. Não, mas é ele mesmo que eu quero ver. Me traz ele aqui, ou então eu vou lá ver ele. Samuel foi lá e ungiu ele. Você é o futuro rei de Israel. O que significa isso, irmão? Se Deus quiser usar uma criança dessa aqui nessa noite para trazer em visão e revelação, ele faz. Sabe por quê? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha pela aparência, mas olha pelo coração da pessoa. Isso significa a graça de Deus. E Deus tem vindo graça àquele povo do Egito. Por quê? Porque eles se arrependeram. Senhor, nós não aguentamos mais viver nessa escravidão, Senhor. Até quando? E foi aí que Deus foi lá, tocou no coração de Moisés. Moisés, você vai lá e vai libertar o povo da escravidão do Egito. Mas Moisés queria botar 1000 desculpas. Senhor, eu não sei falar. Você não sabe falar? Vou te botar o teu irmão não para ser o seu porta-voz. Senhor, Moisés, acabou. É você, pronto, acabou. E a palavra do Senhor diz que Moisés era um homem manso, o homem mais manso aqui na terra. Mas apesar que no final, né,
ele meteu o cajado na água. Vocês querem água? Então toma água. Pá! E por causa disso, Moisés não pôde conhecer a terra prometida. Mas Deus, ele teve misericórdia para conhecer, para quê? Para poder enviar um homem chamado Josué para alcançar a terra prometida. E para quem quer conhecer a sua terra prometida nessa noite, qual é a sua terra prometida que você tanto espera que Deus prometeu para você? Qual é? Vai pensando aí. E Jesus, ele quer falar para você que nessa noite, para viver no momento da graça, e a graça significa o amor de Deus, e com esse amor de Deus você vai alcançar a sua terra prometida. E qual é a sua terra prometida aqui hoje? E para você que está esperando pela sua terra prometida, a partir de hoje Deus está dando vitória na tua vida. E eu, as palmas, louvo ao Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.